Abrão, que saiu de Ur dos Caldeus, uma família, para a época, próspera. Abrão conhecia Deus de ouvir falar. Você já teve aquele sentimento? Ou já conversou com alguém? Você conhece fulano? Não, mas eu já ouvi falar já algumas vezes que é uma boa pessoa. Eu já ouvi falar que é gente boa. Era esse tipo de relacionamento que até então Abrão tinha com Deus. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Ouça essa palavra. Porque existirão tempos em nossa vida. A vida é um ciclo de tempo. Você hoje pode estar vivendo um momento de alta energia, né, no seu corpo, saúde plena e tal. Mas vai chegar um dia que essa energia não vai ser mais 100%. Ela vai estar lá. Mas você vai falar assim: teve dias na minha vida que eu já me senti mais forte, já me senti melhor. É o ciclo da vida, não há nada de errado com você. Não há nada de errado. Estou falando, lógico, com exceção de doenças. Mas pessoas normais têm esses sintomas. De você achar um dia que está tudo certo, irmão, está tudo certo. As contas estão pagas, está tudo certinho, né? E de repente vem na sua cabeça uma aflição que você acha que o mundo vai desabar. Se eu perguntasse aqui, todos nós já passamos por isso, ou alguém pode estar passando por isso nesse exato momento, de você não conseguir dormir, preocupado com uma situação. Existem os problemas da vida que eles vêm, que nós não procuramos, eles chegam. E existem aqueles que fazem parte da natureza do ser humano. Conquista, reconhecimento, estabilidade, paz. Todo mundo quer ter paz. Abrão, ele começa uma caminhada e ele começa a conhecer Deus no deserto. Muitos aqui podem dizer: pastor, eu tive o privilégio de ser criado na casa de Deus. Meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica. Eu fui criado na casa de Deus. Mas muitos aqui vieram de um deserto. E no deserto conheceram a Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. E hoje são felizes, salvos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Abrão, nesse momento, ele começa a ter suas guerras, porque ele começa a seguir o projeto de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: todo mundo que está no centro da vontade de Deus vai ter que guerrear suas guerras. Só não tem guerra quem está fora do propósito de Deus. Ele não sabe nem o que é paz, nem o que é guerra. Ele vai vivendo. É como o mundo diz aí: deixa a vida me levar. Ele vai vivendo. Mas aqueles que vivem no centro da vontade de Deus, não foi assim com o próprio Jesus? Quando Jesus entendeu da onde ele veio, quem ele era e qual a sua chamada, as perseguições não começaram, as oposições filosóficas e teológicas não começaram. Até mesmo na sua cidade, a Bíblia diz que quando ele foi, quase não aconteceu milagres. Aconteceram poucos milagres. E as pessoas diziam: Jesus falando que é filho de... Rapaz, estudando no mesmo colégio municipal, estudando na mesma carpintaria, até uma mesma idade. Agora você aparece aqui falando que... Você sumiu, agora aparece falando que é filho de Deus. Está maluco, Jesus? Jesus teve as suas oposições. Se você está no centro da vontade de Deus,
não é garantia que será um mar de rosas, mas é garantia que quando as lutas surgirem, Jesus vai estar conosco. O melhor lugar para nós estarmos, o melhor lugar para nós chorarmos, o melhor lugar para nós termos medo, o melhor lugar para nós termos dúvidas, é no centro da vontade de Deus, porque nesse lugar todas as coisas terão respostas, todas as situações terão um sentido. Abraão, ele passa já nesse momento por momentos difíceis. E o que acontece com Abraão, sendo ele natural como nós somos? Desânimo. Ele teve um profundo desânimo. Tanto que o título desse capítulo é: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. O desânimo de Abraão nos mostra a nossa humanidade. Quando você vê Abraão, quando você vê Moisés, quando você vê o próprio profeta Elias, que foi citado depois no Novo Testamento como um exemplo de homem e usado por Deus com uma autoridade tremenda. Você já parou para pensar? Quando Elias disse: olha, não vai chover, ele não falou no nome do Deus que eu sirvo. Ele tinha tanta convicção do seu caráter, do seu relacionamento e com a sua intimidade com Deus, que ele falou: olha, em meu nome. Você já viu alguém orando, expulsando o demônio, alguma coisa? Em meu nome, no nome do Rinaldo, sai. Nome do João, sai. Não temos autoridade para isso não. Elias tinha tanta intimidade com Deus que ele servia, que ele falava: eu posso invocar isso, não é para me exibir não, mas para que eles saibam a diferença daqueles que temem e servem a Deus, porque o povo de Israel está desviado, está adorando a Baal, e para que eles saibam a diferença de quem é um servo de Deus. Em meu nome não vai chover nessa terra, enquanto que eu não mande novamente chover. Elias, ele lá no final, ele mostra a sua humanidade. Elias derrotou aquele espírito de Baal que existia ali, aquelas adorações satânicas que existiam ali. Elias despertou a nação para um despertamento espiritual e voltarem a servir o único e verdadeiro Deus. Elias disse que iria voltar a chover e voltou a chover. Mas quando Elias ouviu que uma mulher chamada Jezabel havia dito que naquele mesmo dia sua cabeça seria colocada nas mãos dela, ou seja, ela iria pegar e matá-lo, decapitá-lo, Elias teve medo. Elias é covarde? Não, irmãos. Elias é tão humano como eu e você. E Elias é como se ele estivesse dizendo aqui para a igreja de Volta Redonda: meu nome é Elias, você me conhece como profeta Elias. Outros me chamavam de servo do Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu nunca fui medroso, eu nunca tive medo. Eu enfrentei Satanás e seu exército de profetas de Baal. Mas o que aconteceu ali? Que eu estava no esgotamento espiritual, eu estava no esgotamento físico, e eu pedi a Deus que era melhor que Ele me matasse, me levasse. Mas covarde eu não fui. Quem aqui pode dizer: ah, Elias foi covarde? Covarde? Um homem que desafiou um exército inteiro espiritualmente, ele não foi covarde. Mas ele estava passando por algo que muitos aqui podem estar passando: um esgotamento físico, mental, emocional e até mesmo espiritual. E isso não tem nada a ver com pecado. Só sente isso quem é humano e quem está na batalha no centro da vontade de Deus. Elias, a Bíblia mostra
Deus o amava tanto que ele não passou pela morte. Um redemoinho veio e o levou. Ele não passou pela morte, Deus o levou vivo. E Deus também não permitiu. Por que Elias não deu cabo da sua própria vida? Porque ele já tinha consciência ali, irmãos, que a vida é de Deus. Deus dá e Deus tira. Por isso que na sua oração ele pede: Deus, tu pode tirar a minha própria vida, porque eu não aguento mais. Mas Deus enviou o seu anjo, Deus o alimentou, e com aquela comida ele caminhou mais 40 dias e mais 40 noites. Eu não sei qual vai ser o alimento, mas ele já está descendo, e você vai caminhar mais um pouco nessa terra. Abrão, ele está desanimado. Por quê? Porque ele tem um sonho. Quantos aqui tem um sonho? E a pior coisa na vida daquele que tem um sonho é não ter um projeto para alcançar aquele sonho, ou ver que a vida está passando, a idade está chegando, e parece que aquele sonho, mesmo que ele chegasse, não seria mais a mesma coisa. O grande sonho de Abrão era ter um filho da sua esposa Sarai. Ele queria que ela engravidasse, embora ele já tivesse o herdeiro Damasceno. Ele queria ter um filho da sua esposa, mas não acontecia. Ela era estéril. Você imagina um homem milionário, um homem conquistador, um homem que Deus falava com ele, mas ele tinha um sonho. Todos nós precisamos ter um sonho. Quando um ser humano não tem mais sonhos, é porque ele já sofreu tanto, é porque ele já está tão desencantado, ele não acredita mais em nada, já sofreu tanto na mão de pessoas que ele confiava. Parece que os céus estão de bronze e não responde mais. Mas Deus me dá uma palavra profética aqui nessa noite. Os sonhos que Deus te prometeu permanecem de pé. Deus não vai voltar atrás de nada. Por mais que pareça que tudo está parado, por mais que pareça que a idade chegou e nada vai acontecer, eu profetizo na tua vida: os sonhos de Deus estão vivos, os projetos de Deus estão vivos para você. Deus o chama e diz assim: Abrão. Ele estava numa tristeza profunda. Isso é horrível, irmãos. É aquele dia que a comida pode ser a melhor comida que você tem em casa, parece que ela não tem sabor. A casa está toda arrumada, está tudo certo, está todo mundo alegre, sorrindo, brincando, e alguém olha para você e fala assim: por que você está assim? Por que você está calado, calada? Por quê? E não faz ideia da guerra que você está aqui dentro. Tem hora que você não consegue nem dar nome ao que você está sentindo. É um bolo aqui dentro, uma angústia, que você fala assim: meu Deus, tira isso de dentro de mim. Deus nos trouxe aqui com um propósito nessa noite. Ele quer que nós deixemos aqui no altar toda ansiedade, toda angústia. E como ele disse a Abrão, ele está dizendo para mim e para você: filho, filha, eu cuido de você. Eu nunca deixei de cuidar de você. O sentimento que você está sentindo é humano, mas deixa ele aqui no altar, que eu vou voltar a colocar alegria no teu coração, na tua história e na tua vida. Deus chama Abrão e Deus fala: Abrão, primeira coisa que Deus fala para ele: não temas, tenha medo não, rapaz. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou aquele Deus que te tirou de Ur dos Caldeus. Eu sou o Deus que te fiz uma promessa.
Tem hora que Deus usa alguém no microfone, num louvor, numa mensagem, num testemunho, numa conversa, para nos levar no nosso passado, para dizer: olha, hoje você pode estar triste, porque ainda não chegou o que você quer, mas olha para o passado, quanta coisa eu já te dei, quantos milagres eu já fiz na tua vida, quantos sobrenaturais eu já fiz chegar até você. E Deus sempre traz a lembrança. Quando Samuel, profeta de Deus, tem aquela vitória e coloca ali um marco, uma pedra, e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra está lá até o dia de hoje, para que gerações e gerações possam passar e dizer: um dia Israel quase foi derrotado, mas o Senhor mandou um milagre, uma chuva, e o exército inimigo morreu. E esse marco aqui continua dizendo nessa noite: que marco é esse? O marco está aberto, a palavra de Deus dizendo a mim e a você: eu sou o teu Deus, operando eu na tua vida, quem impedirá? Falai, churicanto e falai. Deus trouxe a memória de Abrão, e Abrão insistiu e disse: Deus, eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Deus não é um Deus de dar uma bênção pela metade. Pastor, eu casei com uma pessoa, essa pessoa é tudo que eu sempre pensei, mas tem um probleminha na vida dessa pessoa. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, Deus não vai deixar esse probleminha não. Deus vai dar a vitória por completo. Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa por completo. Pastor, meus filhos são uma bênção, mas tem algo nos meus filhos que me incomoda. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. Em outra versão, filhos são bênçãos dos céus, são bênçãos de Deus. Deixa eu te falar, teu filho pode estar até no mundo, mas você não parte para o céu sem antes ver o teu filho liberto, curado e dizendo: só o Senhor é Deus. Você vai dizer com alegria ainda nessa terra: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos já tomar posse dessa bênção para as famílias. Se você crê, levante uma de suas mãos. Se há alguém na tua casa, na tua família que está afastado, você vai dizer no ato profético agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Assim será em nome de Jesus Cristo. Deus traz a memória e diz: Abraão, não vai ser um mordomo, não é o Damasceno Eliezer, não. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou te dar a bênção completa. Teu filho vai ser gerado da esposa que tu ama. E eu acho tão bonito isso, quando a Bíblia diz assim: e o Senhor o levou para fora. Aí eu te pergunto: para fora de quê? Para fora de uma tenda? Para fora dos seus problemas? Para fora dos seus medos? Para fora das suas ansiedades? Para fora das suas decepções? A todo momento Deus está querendo nos tirar de dentro do problema. Irmão, você tem que lutar. O problema é como uma bolha. Imagina uma bola. Ela vai se formando e vai se fechando. Se você não sair de dentro dessa bolha chamada problema, ela vai fechar e você não ouve mais nada, você não enxerga mais nada a não ser esse problema. Você acorda, você não dorme,
Você vai dormir, não consegue dormir, você passa o dia e o problema está ali na tua cabeça. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará. Todos aqui têm problemas, e se tem alguém aqui que não tem, não se preocupe, ele vai chegar também. Mas quando ele chegar, você já está vacinado pela palavra. Você vai dizer: olha, esse problema chegou, mas Deus vai me dar uma saída, Deus vai me dar ânimo, Deus vai me dar coragem, e eu vou cantar do outro lado dizendo que só o Senhor é Deus. Tá bom, pastor, o final da história é bonito, mas quando nós estamos vivendo a situação, primeira coisa é lembrarmos do que Deus já fez no nosso passado. Quantos aqui, se o microfone hoje fosse lhe dado para você vir aqui na frente, quantos aqui teriam um testemunho do passado, que foi Deus que fez na tua vida? Não tem explicação, foi Deus. Quantos aqui? Eu teria. Se eu fosse testemunhar hoje, eu teria e diria: irmãos, não tem como, foi Deus. Primeira coisa, lembre-se do que Deus fez no passado. Traga à memória tudo que possa te dar esperança nessa noite. Segundo, faça força, e tem que ser muita força mesmo, porque só sabe dessa situação quem está vivendo a situação. Você vai ter que sair, e você vai ter que olhar para fora, e você vai ter que começar a olhar para os céus. O que significa Deus fazer isso? Era um exercício para que Abraão não ficasse prostrado, porque senão ele ia morrer ali depressivo. A idade já era avançada, e bastaria uma depressão para levar esse homem embora. Abraão, ele vai para fora, e Deus fala: olha que céu bonito, rapaz. Sabe quem fez esses céus? Quem fez essas estrelas? Fui eu. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Olha que interessante, rapaz. Ô menina, ô moça, ô homem, ô mulher, ô pastor, olha que interessante. Está tudo tão difícil, mas hoje eu cuidei de você. Hoje eu te dei alimento, hoje eu te dei pão, hoje eu te dei vestes para vestir. Hoje mais uma vez eu não permiti o inimigo ceifar a tua vida. Está tudo tão ruim, e olha você aqui na minha presença nessa noite. É Deus dizendo a mim e a você: conte as estrelas, faça esse exercício, tenha fé, comece a colocar no teu coração, não como está hoje, mas como será. A fé, você sabe até de cor, vamos citar o versículo bíblico: fé, ou seja, eu tenho que viver hoje como se essa bênção já estivesse nas minhas mãos. Pastor, isso não é loucura não? É. Para o mundo nós somos loucos. Aqueles que servem a Deus, para o mundo nós somos pequeninos e loucos. Mas nós estamos aqui de pé, vitoriosos em nome de Jesus. Alguém olha e diz: como é que pode uma mulher enferma, um homem enfermo, uma pessoa desempregada, uma pessoa com problema grave na família, e vai para uma igreja à noite dizer glória a Deus, aleluia, e canta hinos, e louve, e diz: Deus vai me dar a vitória? Somos loucos? Sim, para o mundo nós somos, mas para Cristo somos sábios, porque conhecemos a verdade que liberta e que transforma. Deus fala a Abraão, e quando Deus fala a Abraão, Deus diz: eu sou um Deus de palavra, rapaz. O que eu prometi eu vou cumprir. Agora eu quero que você faça uma coisa. Quero que você creia. Nós temos que crer, irmãos. Isso não tem como negociar. Ou você crê, ou você crê. Versículo 6: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Você tem que crer.
Você tem que falar: o meu milagre está nas mãos de Deus e eu não abro mão. Eu verei o milagre se cumprindo na minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Experimente fazer um exercício da fé. Eu trabalhei numa empresa e eu era representante de duplicadores. Na época isso era um fenômeno. Substituía uma máquina de Xerox e era concorrente da Xerox do Brasil, e só essa empresa tinha esse produto. Você colocava uma única cópia e você reproduzia ali, por exemplo, 3.000 cópias em menos de 1 minuto, com uma qualidade perfeita. Isso para embarcações, grandes empresas e tudo mais, era uma solução tremenda na época. E eu tinha a carteira assinada com um certo salário, mas as comissões eram o que dava alegria, porque esses maquinários eram caros. Geralmente nós tínhamos que participar, empresas públicas, área militar, licitações e tudo mais, para colocarmos esses equipamentos. Eles eram muito caros na época. E era um mês que estava muito difícil a vendagem. E eu tinha uma área, que aquela área era minha, para eu trabalhar. E naquela manhã eu acordei e eu propus no meu coração e falei: Deus, esse mês, para eu fechar o mês, eu preciso vender 2 duplicadores. E é quase impossível, mas eu vou vender. É impossível para mim. E eu vou no cliente tal e no cliente tal, que eu já fui várias vezes, e ele me disse que quer, mas não tem como fechar. Eu falei: hoje eles vão fechar. Irmãos, mas foi um sentimento de tanta convicção, foi um sentimento assim de tanta fé em Deus. Eu fiz uma oração assim, sabe, agradecendo a Deus. E eu lembro que quando eu cheguei nesses clientes, foi em um, e quando eu demonstrei para ele, ele falou: Rinaldo, você já me falou, eu já conheço, tal, mas não é o momento. Eu falei: não era, o momento é esse, é agora, você vai fechar. E ele falou: rapaz, mas tem que fechar agora mesmo? Eu falei: é agora, você vai fazer dinheiro com isso daí, a tua empresa está precisando. Tá bom. Fulana, pega o talão de cheque. Fechei a primeira. Aí já me deu aquela explosão, porque até então eu estava na teoria da minha fé. Quando eu terminei de preparar tudo ali, ele assinou, peguei os cheques, fui para outra empresa. A outra empresa eu fui convicto, eu falei: vai fechar. E eu fui lá e também no mesmo dia fechou. Mas Deus, para mostrar para mim, falar assim: Rinaldo, olha só, quando você põe a fé em ação, olha a diferença. Eu passando em frente a uma base naval em São Pedro da Aldeia, e me deu um sentimento assim que eu não tenho dúvida, veio dos céus para eu entrar. Quando eu entrei, conversei, falei que queria falar com o responsável da administração, o oficial responsável, me levaram até ele e tal. Ele falou: rapaz, que bom que você veio aqui. Hoje é o último dia para as empresas darem entrada no processo de licitação, e vai ser por pregão tal e tudo mais, e hoje é o último dia. Se você tem condição de preparar a documentação, eu falei: agora. Sentei lá no canto lá, abri lá o computador e preparei tudo, enviei. Participamos no dia lá do evento lá, para ver qual foi a empresa selecionada, a melhor proposta, o melhor equipamento. Quem que ganhou? A minha empresa. Irmãos, aquilo dali me trouxe uma experiência. Eu com meus 20 e poucos anos de idade, eu falei assim: esse Deus é tremendo, Ele nos dá todas as armas, nós temos que saber usar. Agora Deus não diz: olha, eu vou te dar armas, mas você não vai ter luta. Se Ele nos deu armas, nos deu capacete, nos deu couraça, nos deu o sapato, nos deu a espada, é porque Ele está dizendo: eu te capacito, mas a luta vai vir, mas pode ir, vai em meu nome, que eu vou te dar a vitória. O que eu vejo aqui agora, depois que ele crê, Deus diz a ele: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus,
para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E o Senhor disse: toma-lhe uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Me oferecem sacrifício. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Nós precisamos chamar mais a atenção de Deus. Qual foi a última vez que fizemos um jejum? Qual foi a última vez que acordamos na calada da madrugada para clamarmos a Deus? Qual foi a última vez que nós abrimos mão de alguma coisa e dissemos: Senhor, isso aqui é um voto que eu estou fazendo contigo? Qual foi a última vez que nós votamos? Tem pessoas que querem se relacionar com Deus, mas sem compromisso, sem espiritualidade, sem comunhão. Eu já ouvi falar de Deus. Eu gosto muito do louvor da igreja. Eu gosto muito de ir no culto tal. Não, isso é para quem está de fora. Deus está te chamando, a mim e a você, para entrarmos dentro do movimento. E outra coisa, para Deus não é de qualquer maneira não. Você vê aqui a organização de Deus. Deus fala para ele: olha, eu quero um sacrifício, mas anota aí, tem que ser uma bezerra de 3 anos, tem que ser uma cabra de 3 anos, tem que ser um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Deus falou para ele como que tinha que ser. E às vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer maneira para Deus, de qualquer maneira. Tá bom. Tem hora que, irmãos, tem gente que sinceramente, eu acho que não crê nem em Deus e nem crê no inferno. Eu e você não estamos na igreja porque nós temos medo do inferno, não. O inferno não nos interessa, não. Eu e você estamos aqui porque nós amamos a Deus e o aceitamos como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Mas tem pessoas que levam uma vida, que se dizem evangélicas, e levam uma vida tão esquisita, que até o próprio ímpio diz, olha e fala assim: poxa, para entrar numa igreja e se dizer filho de Deus e ser igual a essa pessoa, eu prefiro ficar no mundo. Nós precisamos dar testemunho no trabalho, nós precisamos dar testemunho na sociedade, nós precisamos dar testemunho em casa, nós precisamos dar testemunho nos nossos negócios. Comprou, paga. Firmou um compromisso, deu a palavra. Tua palavra é a única coisa que tem valor nessa terra. Dinheiro acaba, a tua palavra é para sempre. Fez um voto ao Senhor, cumpra esse voto. Não fica esperando Deus fazer, não, irmão. Desafia Deus. Já cumpra o voto antes de acontecer a bênção. Senhor, já está aqui, e eu estou crendo que tu vai fazer o milagre. O que eu acho lindo é Deus recomendando e dizendo como Ele gostaria daquele sacrifício. Segundo, quando Abrão prepara aquele sacrifício, e é aqui que é o néctar que eu quero falar e concluir, para ouvirmos os lindos louvores nessa noite. A Bíblia diz que quando Abraão montou o sacrifício, as aves de rapina desciam para consumir aquele sacrifício. Abrão, porém, as enxotava. Não existia e não existe momento mais espiritual do que aquele de quando nós estamos entregando o nosso sacrifício a Deus. É o momento que os céus para ouvir, para ver. E você olha, quando você vê essas aves de rapina, naquele exato momento de alta espiritualidade, elas descendo, há uma simbologia. É o momento que nós estamos na casa de Deus, igual você está aqui agora. Você está ouvindo uma palavra extraída da Bíblia Sagrada, sem achismo, sem conversa fiada,
Deus falando a você que as promessas estão de pé, que Ele vai cumprir, que Ele não está preso a esse tempo, que Ele é atemporal, que Ele faz quando Ele quer e na hora que Ele quer, e quando Ele quer ninguém pode impedir. Deus dizendo a mim e a você, para nós lutarmos contra esse desânimo, contra essa tristeza, porque Ele vai cumprir. E quando nós estamos aqui, estamos oferecendo a nossa adoração, o nosso sacrifício. E as aves de rapina estão descendo aqui nessa noite, que são os problemas e as dificuldades, dizendo: tá, palavra boazinha, palavra bonitinha, e aí, você está enfermo, e aí? E essa conta amanhã, como é que você vai pagar? E aí, teu filho e tua filha não estão aqui na igreja, e vocês sabem que ele está no mundo. E aí? É a hora que você tem que pegar e arranjar alguma coisa e enxotar essas aves de rapina. Sabe como que se enxota a ave de rapina? Naquele dia eu creio que Abraão pegou uma vara e começou a espantar. Hoje você espanta a ave de rapina na nossa mente, nos nossos pensamentos, dizendo: Jesus é bom, Jesus vive e reina para todo sempre, o meu Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus, aleluia, com louvores, com adorações, erguendo as mãos, adorando e dizendo: o Senhor é fiel para cumprir. Deus não somente cumpriu a promessa, mas Deus deu uma visão a Abraão do que iria acontecer após a sua morte. Diz o versículo 13 em diante: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrinarás, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Deus falando do momento do povo no Egito, a escravidão. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Você lembra do dia da saída do povo do Egito? E os próprios egípcios iam e abençoavam. Olha a palavra de Deus cumprindo. De onde que você saiu, acha que saiu tanto ouro, tanta mirra, tanta púrpura, quando Moisés foi construir o templo? Mas veio tanto no deserto, o povo trazendo, que chegou uma hora que falou: basta, não precisa mais. A palavra de Deus se cumpriu. E também diz: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quando chegar a hora, não é hoje não, é quando chegar a hora. Na verdade, eu nem sei se nós seremos a geração que vai passar pela morte, ou se seremos a geração que será arrebatada. Mas eu quero que você tome posse dessa palavra. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Sabe o que significa esse termo, em boa velhice? Não importa se você é um neném de colo, não importa se você é uma criança, um adolescente, não importa se você é um adulto, um ancião. Deus está dizendo assim: eu vou dar paz a você. Você vai ter uma vida de paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que quando quiser chegar algo para te angustiar, para te ferir, para te agitar, o dia está lindo, o sol lindo, e você está triste, Deus está dizendo: a partir de hoje eu te dou armas emocionais, que quando essas aves de rapina quiser tirar a tua alegria, você vai me glorificar e a alegria vai descer. Vai descer alegria em você.
Quando alguém falar para você, você é feia, você é feio, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai ouvir uma voz dos altos céus dizendo: tu és linda, tu és lindo, você já conseguiu, você vai crescer, aleluia! A maior alegria que uma família pode ter é olhar ao redor da mesa e bater na mesa e dizer, com toda luta, com toda dificuldade: glória a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa sabemos orar, sabemos buscar, sabemos clamar. Oh, aleluia! Eu quero encerrar essa palavra de ensino e que você continue buscando em Deus, estudando em casa. Deus vai te revelar mais coisas. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gonarvin. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.